O código secreto era uma terça-feira chuvosa de setembro, quando Marcelo Andrade, CEO da Vision Solutions, decidiu voltar ao escritório mais cedo do que o planejado. Aos 38 anos, ele havia transformado uma pequena startup de tecnologia em uma das empresas de desenvolvimento de software mais respeitadas do país. Sua rotina era rígida e previsível. Primeira reunião às 8 horas, almoço de negócios às 12h30 e raramente saía do escritório antes das 19 horas. Naquela tarde, porém, sua reunião com investidores foi cancelada de última hora e ele decidiu aproveitar para adiantar alguns projetos pessoais. Subiu direto para o 12º andar, onde ficava sua sala executiva, sem passar pela recepção. O corredor estava silencioso, já que era apenas 15h30 e a maioria dos funcionários ainda estava em suas mesas. Ao se aproximar de sua sala, Marcelo notou que a porta estava entreaberta e uma luz fraca emanava de dentro. Franzindo a testa, ele se lembrou de ter deixado tudo fechado e apagado quando saiu pela manhã. Seus passos se tornaram mais cautelosos conforme se aproximava. Através da fresta da porta, ele viu uma figura curvada sobre seu computador pessoal, digitando rapidamente. Era Rosa, a mulher de 45 anos que fazia a limpeza de seu escritório há quase 3 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela usava o uniforme azul da empresa de limpeza. O primeiro impulso de Marcelo foi de raiva. Como alguém ousava usar seu computador pessoal sem autorização? Aquele equipamento continha informações confidenciais da empresa, contratos milionários, códigos proprietários. Sua mente já formulava as palavras de demissão que diria, mas algo o fez parar antes de entrar na sala. Rosa estava completamente concentrada, e suas mãos dançavam sobre o teclado com uma velocidade e precisão que não condiziam com sua função. Marcelo se escondeu atrás da porta entreaberta e observou. Na tela, ele podia ver linhas e mais linhas de código sendo escritas. Não era um texto qualquer, nem navegação na internet, nem jogos, era programação complexa, sofisticada, com uma estrutura que ele reconhecia como sendo de alto nível. Marcelo se aproximou mais, tentando ler o que estava na tela. Eram algoritmos de otimização, funções matemáticas avançadas, estruturas de dados que ele mesmo teria dificuldade de implementar. O código estava sendo escrito em Python, com algumas bibliotecas de machine learning que sua própria equipe de desenvolvimento estava tentando dominar. Rosa parou de digitar por um momento, analisou o código na tela, e então fez algumas correções. Marcelo observou ela debugar o programa com a mesma facilidade com que ele revisava um relatório financeiro. Ela estava resolvendo problemas de otimização que sua equipe havia discutido na reunião da semana anterior. Incapaz de se conter, Marcelo empurrou a porta e entrou na sala. Rosa, a mulher se virou rapidamente, o rosto pálido de susto. Suas mãos tremeram enquanto ela se levantava da cadeira. Senhor Marcelo, eu posso explicar. Pode explicar o que exatamente? Por que está usando meu computador sem autorização? Rosa baixou os olhos, suas mãos se entrelaçando nervosamente. Desculpe, senhor. Eu sei que não deveria. Você só o quer. Marcelo se aproximou da mesa, olhando para a tela ainda aberta com o código. O que é isso que você estava fazendo? Eu estava programando, senhor. Programando. Marcelo não conseguia esconder sua incredulidade. Você sabe programar? Rosa assentiu timidamente. Sim, senhor, aprendi sozinha. Marcelo se sentou na cadeira ao lado da sua mesa, ainda processando o que havia visto. Rosa, há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhor. Sempre fiz a limpeza do seu escritório e de mais alguns departamentos. E há quanto tempo você sabe programar? Rosa hesitou. Uns 15 anos, senhor. Talvez mais. 15 anos. Marcelo estava atônito. Como assim 15 anos? Eu sempre gostei de tecnologia, senhor. Quando eu era mais nova, antes de me casar, eu estudava ciência da computação na universidade. Mas quando meu marido morreu e eu fiquei viúva com 3 filhos pequenos, tive que abandonar o curso para trabalhar. Marcelo se recostou na cadeira, absorvendo a informação. E você continuou estudando por conta própria? Sim, senhor.
Sempre que sobrava um tempinho, eu estudava. Comprei uns livros usados, assistia a vídeos na internet. Quando conseguia usar o computador da biblioteca, aprendi várias linguagens de programação. E o que você estava fazendo no meu computador agora? Rosa corou. Oh, eu ouvi sem querer a reunião da semana passada. A porta estava aberta, quando eu estava limpando o corredor. Vocês estavam discutindo sobre otimização de algoritmos para o novo projeto da empresa. Você entendeu o que estávamos discutindo? Sim, senhor. E eu acho que consigo resolver o problema que vocês estavam tentando resolver. Marcelo olhou novamente para a tela. Este código aqui, você escreveu agora? Sim, senhor. É um algoritmo de otimização que pode reduzir o tempo de processamento em pelo menos 40%. Talvez mais. Marcelo se levantou e começou a analisar o código linha por linha. Era elegante, eficiente e resolvia exatamente o problema que sua equipe de 12 desenvolvedores havia passado semanas tentando solucionar. Rosa, isso é extraordinário. Como você conseguiu resolver isso tão rapidamente? Eu penso nesses problemas enquanto trabalho, senhor. Às vezes, quando estou limpando, minha mente fica livre para processar essas questões. É como se eu estivesse debugando mentalmente. Marcelo se sentou novamente, sua mente trabalhando rapidamente. Rosa, posso te fazer algumas perguntas técnicas? Claro, senhor. Explique para mim como funciona esse algoritmo que você escreveu. Rosa se aproximou da tela, sua timidez inicial começando a dar lugar à paixão pelo assunto. Bem, senhor, o problema que vocês estavam discutindo é clássico em otimização. Vocês estavam tentando usar um algoritmo muloso, mas ele não considera todas as possibilidades. Ela apontou para linhas específicas do código. O que eu fiz foi implementar uma versão modificada do algoritmo de Dijkstra, combinada com programação dinâmica. Isso permite que o sistema explore múltiplas soluções simultaneamente e escolha a mais eficiente. Marcelo acompanhou a explicação, impressionado não apenas com a solução, mas com a clareza da explicação. E você testou isso? Mentalmente, sim. Mas se o senhor permitir, posso executar o código com alguns dados de teste para mostrar o resultado. Faça isso. Rosa voltou ao computador e executou o programa. Em poucos segundos, o resultado apareceu na tela. Uma otimização de 43% no tempo de processamento, exatamente o que a empresa precisava para o novo projeto. Meu Deus, Marcelo murmurou. Isso é incrível. Você fez em uma tarde o que minha equipe está tentando fazer há semanas. Rosa sorriu timidamente. Eu tive muito tempo para pensar sobre isso, senhor. Marcelo se levantou e começou a andar pela sala. Rosa, preciso te perguntar. Por que você está trabalhando como faxineira se tem essas habilidades? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. Senhor, quando meu marido morreu, eu tinha 3 filhos pequenos e nenhuma experiência profissional em tecnologia. Precisava de trabalho imediatamente. A limpeza era o que eu conseguia na época. E agora? Seus filhos estão maiores? Sim, senhor. Meu mais novo tem 16 anos. Todos estão estudando. Eu trabalho em 3 lugares diferentes para conseguir pagar as contas e manter eles na escola. 3 lugares? Marcelo não conseguia esconder sua surpresa. Sim, senhor. Aqui de manhã, numa empresa de contabilidade à tarde, e num prédio comercial à noite. Chego em casa quase meia-noite. E quando você programa? Madrugada, senhor, depois que todos dormem. Ou nos fins de semana, quando sobra um tempinho. Marcelo sentiu um aperto no peito. Aquela mulher havia passado anos desenvolvendo habilidades extraordinárias nas poucas horas livres que tinha, enquanto trabalhava em múltiplos empregos para sustentar a família. Rosa, você tem algum projeto pessoal? Algo que desenvolveu? Tenho alguns, senhor, mas nada muito elaborado. Desenvolvi um sistema para ajudar meu filho mais velho com a loja de celulares onde ele trabalha. Um programa de controle de estoque e vendas. Funcionou. Sim, senhor, aumentou a eficiência da loja em 60%. Mas foi só um projeto pequeno para ajudar mesmo. Marcelo balançou a cabeça em admiração. Rosa, o que você fez não é um projeto pequeno, é o trabalho de um desenvolvedor sênior. O senhor acha, senhor? Tenho certeza.
E agora preciso te fazer uma proposta. Rosa o olhou com curiosidade e um pouco de apreensão. Quero te oferecer um emprego como desenvolvedora de software na minha empresa. Rosa piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Como assim? Senhor, quero te contratar para trabalhar na minha equipe de desenvolvimento. Com um salário inicial de R$ 8.000, mais benefícios. Rosa se apoiou na mesa, as pernas tremendo. Senhor, isso é mais do que eu ganho nos 3 empregos juntos. Sei disso. E frankly, você vale muito mais do que isso. Mas é o que posso oferecer inicialmente. Conforme você se desenvolver na posição, seu salário aumentará. Mas, senhor, eu não tenho diploma. Não terminei a faculdade. Rosa, você acabou de resolver em uma tarde um problema que minha equipe com diplomas e certificações não conseguiu resolver em semanas. Competência é o que importa, não papel. Rosa começou a chorar. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que você aceita a oportunidade de finalmente trabalhar com aquilo que você ama. MAS... E se eu não conseguir? E se eu não for boa o suficiente? Marcelo sorriu. Rosa, você é melhor do que muitos desenvolvedores formados que eu já contratei. Você tem talento natural, paixão pela área e algo que não se ensina em universidade. Determinação. Quando eu começaria? Na próxima segunda-feira, se você quiser. Mas antes, preciso te apresentar para a equipe. Eles vão ficar impressionados quando virem seu trabalho. Rosa limpou as lágrimas. Senhor Marcelo, o senhor não sabe o que isso significa para mim. Há anos eu sonho em trabalhar com programação profissionalmente. E por que nunca procurou emprego na área? Eu procurei, senhor. Mas sempre me rejeitavam por não ter diploma ou experiência profissional. Ninguém acreditava que eu soubesse programar de verdade. Então eles perderam a oportunidade de contratar uma desenvolvedora excepcional. Marcelo se dirigiu à porta. Vem comigo. Quero te apresentar para o Pedro, que é o líder da equipe de desenvolvimento. Agora, senhor. Agora. E quero que você mostre para ele o que acabou de mostrar para mim. Desceram para o 8º andar, onde ficava o departamento de desenvolvimento. A área era moderna, com estações de trabalho equipadas com múltiplos monitores, quadros brancos cheios de diagramas e códigos, e uma atmosfera de concentração intensa. Pedro Silva, um homem de 35 anos, ou mestrado em ciência da computação, estava revisando códigos quando Marcelo se aproximou. Pedro, posso te apresentar alguém? Claro, Marcelo. Quem é? Esta é Rosa. Ela resolveu o problema de otimização que vocês estavam discutindo. Pedro olhou para Rosa com confusão. Como assim resolveu? Mostra para ele, Rosa. Rosa se aproximou do computador de Pedro hesitantemente. Posso? Claro. Rosa começou a digitar, recriando o código que havia desenvolvido. Pedro observava, inicialmente com ceticismo, mas gradualmente sua expressão mudou para surpresa e depois, para admiração. Isso é brilhante, Pedro murmurou. Como você pensou nessa solução? Eu combinei Dijkstra com programação dinâmica, Rosa explicou. Permite explorar múltiplas soluções simultaneamente. Eu sei o que é, Pedro disse, ainda, olhando para o código. Mas a implementação é que é genial. Onde você aprendeu isso? Autodidatismo, Rosa respondeu. Pedro olhou para Marcelo. Ela é nossa nova contratação. Se ela aceitar, sim. Pedro se virou para Rosa. Bem-vinda à equipe. Estou ansioso para trabalhar com você. Nos dias seguintes, Marcelo providenciou todo o processo de contratação de Rosa. Ela deixou os outros empregos, comprou roupas adequadas para o ambiente corporativo e se preparou para uma nova fase da vida. No primeiro dia oficial de trabalho, Rosa chegou 1 hora mais cedo. Estava nervosa, mas determinada. Marcelo a acompanhou até sua nova estação de trabalho. Esta é sua mesa, ele disse, apontando para uma estação com 2 monitores de alta resolução. E este é seu computador? Bem diferente do que você usava escondido no meu escritório. Rosa Ru. Senhor, eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite. E Rosa, pare de me chamar de senhor. Aqui somos todos colegas de trabalho. Está bem, Marcelo.
A integração de Rosa na equipe foi surpreendentemente suave. Inicialmente, alguns desenvolvedores mais jovens fizeram comentários sobre sua idade e falta de diploma, mas isso mudou rapidamente quando viram a qualidade do trabalho dela. Em sua primeira semana, Rosa otimizou 3 algoritmos diferentes, identificou e corrigiu bugs que a equipe procurava há dias, e propôs uma arquitetura de software mais eficiente para um projeto novo. Ela é incrível, comentou Julia, uma desenvolvedora júnior. Eu levaria semanas para resolver o que ela resolve em horas. E ela explica tudo de forma tão clara, adicionou Carlos, um desenvolvedor sênior. É como se ela enxergasse a solução imediatamente. Marcelo observava tudo com satisfação. Rosa não apenas se adaptou ao ambiente corporativo, mas rapidamente se tornou uma das desenvolvedoras mais respeitadas da equipe. 3 meses depois, Marcelo chamou Rosa para uma reunião em seu escritório. Não era mais o mesmo local onde ele a havia encontrado programando secretamente, mas uma nova sala de reuniões. Rosa, como você está se sentindo na empresa? Marcelo, eu nunca fui tão feliz profissionalmente. Acordar todos os dias sabendo que vou trabalhar com algo que amo. Não tem preço. E seus filhos? Estão muito orgulhosos. Meu mais novo sempre conta para os amigos que a mãe dele é programadora. E financeiramente, nossa vida mudou completamente e fico feliz em ouvir isso. Mas chamei você aqui para falar sobre uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? A empresa está abrindo uma nova divisão de inteligência artificial. Preciso de alguém para liderar o projeto. Alguém com visão inovadora, capacidade de resolver problemas complexos e habilidade para pensar fora da caixa. Rosa o olhou com surpresa. Você está pensando em mim? Estou oferecendo a posição para você. Seria uma promoção significativa, com um aumento salarial e uma equipe própria. Mas Marcelo, eu tenho apenas 3 meses de experiência profissional oficial. Rosa, você tem 15 anos de experiência real. O fato de não ter sido paga por isso não diminui sua competência. Rosa ficou em silêncio por alguns momentos. Posso perguntar por que você está me oferecendo isso? Porque nos últimos 3 meses, você provou ser não apenas uma desenvolvedora excepcional, mas uma líder natural. Você ajuda os colegas, resolve problemas complexos e traz uma perspectiva única para os projetos. Que perspectiva? A perspectiva de alguém que lutou para conseguir essa oportunidade. Isso te dá uma determinação e uma criatividade que não se encontra facilmente. Rosa sorriu. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Quero implementar um programa de estágio para pessoas que estão em situações similares à que eu estava. Pessoas com talento, mas sem oportunidades. Marcelo sorriu. Essa é uma ideia brilhante. Vamos implementar isso junto com um novo departamento. 1 ano depois, o departamento de IA liderado por Rosa havia se tornado o mais inovador da empresa. Ela desenvolveu 3 produtos revolucionários que geraram milhões em receita, e seu programa de estágio havia descoberto vários talentos escondidos. Durante a festa de fim de ano da empresa, Marcelo fez um discurso especial. Há 1 ano e meio, eu pensei que havia flagrado uma funcionária fazendo algo errado. Na verdade, eu havia descoberto um dos maiores talentos que já trabalharam nesta empresa. Ele olhou para Rosa na plateia. Rosa nos ensinou que talento não conhece fronteiras sociais, educacionais ou econômicas. Às vezes, as pessoas mais brilhantes estão onde menos esperamos encontrá-las. Mas principalmente, Rosa nos mostrou que, quando damos oportunidades reais para pessoas determinadas, os resultados superam qualquer expectativa. Rosa se levantou e se aproximou do microfone. Marcelo, obrigada por ter visto além da minha função anterior. Obrigada por ter acreditado em mim quando eu mesma duvidava. Ela olhou para a plateia de funcionários. Mas principalmente, obrigada por ter me ensinado que nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Que competência é mais importante que diploma. E que às vezes, não é apenas o universo nos preparando para um sim muito melhor. Para todos os que estão aqui hoje, e têm talentos escondidos, habilidades não reconhecidas, ou sonhos que parecem impossíveis. Não desistam, continuem estudando, continuem se desenvolvendo, continuem acreditando em vocês mesmos. Rosa fez uma pausa, emocionada. Porque às vezes, tudo que precisamos é de uma pessoa que acredite em nós. E às vezes,
essa pessoa pode estar mais perto do que imaginamos. Depois da festa, Rosa e Marcelo conversaram em seu antigo escritório, onde tudo havia começado. Rosa, você sabe que aquele dia mudou minha vida também? Como assim? Você me ensinou que ser um líder não é apenas sobre gerenciar pessoas com diplomas e currículos impressionantes. É sobre identificar potencial onde outros não veem. E você me ensinou que merecemos trabalhar com aquilo que amamos, independentemente do caminho que tomamos para chegar lá. Rosa olhou para o computador onde havia programado secretamente. Sabe, às vezes ainda não acredito que tudo isso começou com algumas linhas de código escritas escondido. Não eram apenas linhas de código, Rosa. Era o seu talento finalmente, tendo a oportunidade de brilhar. E agora? Agora continuamos crescendo. Sua divisão de IA está prestes a lançar um produto que pode revolucionar o mercado. E seu programa de estágio já identificou 10 novos talentos. Rosa sorriu. Você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? Que hoje, quando meus filhos me perguntam o que eu faço no trabalho, eu posso responder com orgulho. Eu resolvo problemas complexos usando tecnologia, e eles entendem que a mãe deles é uma programadora de verdade. Você sempre foi uma programadora de verdade, Rosa. Apenas faltava o reconhecimento. E uma oportunidade. 2 anos depois, Rosa foi promovida a diretora de tecnologia da empresa. Sua história se tornou um caso de estudo em várias universidades sobre como o talento pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. O programa de estágio que ela criou se expandiu para outras empresas do setor, e Rosa se tornou uma palestrante requisitada em conferências de tecnologia, sempre falando sobre diversidade, oportunidades e a importância de olhar além dos currículos tradicionais. Em uma de suas palestras mais memoráveis, Rosa concluiu com uma reflexão. Minha história não é única. Há milhares de pessoas talentosas trabalhando em funções que não condizem com seu potencial, esperando apenas por uma oportunidade de mostrar do que são capazes. A diferença entre um talento escondido e um talento reconhecido é, muitas vezes, apenas uma pessoa disposta a enxergar além das aparências e dar uma chance. Então, da próxima vez que vocês virem alguém fazendo algo que parece estar fora de sua função, não presumam o pior. Talvez vocês estejam presenciando um talento tentando florescer. A história de Rosa e Marcelo provou que, às vezes, os maiores talentos estão escondidos à vista de todos, esperando apenas por alguém que tenha a sabedoria de reconhecê-los e a coragem de dar-lhes uma oportunidade. E tudo começou com algumas linhas de código escritas em segredo, por uma mulher que ousou sonhar além das limitações que o mundo havia colocado em seu caminho.